Meus irmãos, esse assunto aqui sempre é polêmico, mas preste atenção que eu já vou trazer meu comentário sobre isso. Eu sou cristão e não acredito nas línguas estranhas decanta-labachúrias que acontecem nas igrejas. Em Atos 2, quando os discípulos estão juntos, o Espírito Santo vem até eles e eles começam a falar em línguas. A Bíblia fala que as pessoas que passavam ao redor de todas as partes do mundo conseguiam ouvir nas suas línguas. Ou seja, o dom de línguas não é língua de anjo, é línguas estrangeiras. Isso significa que se eu sou brasileiro, eu nunca estudei russo, mas tem um russo passando na rua e o Espírito Santo quiser falar através de mim com ele vai me dar o dom de falar russo para falar com aquele russo que está ali na rua. E a Bíblia fala que onde as pessoas começarem a falar em língua só podem ter dois e que haja intérprete. Mas o que acontece hoje nas igrejas é uma falta de ordem muito grande. 20 pessoas fazendo barulhos aleatórios que não tem nada de espiritual. Nenhum intérprete e, como eu disse, barulhos aleatórios. Decanta labachúrias sempre termina com os mesmos fonemas. Labalabalachana xalabalar decantas. Isso não é língua de anjo. A Bíblia não dá base para esse tipo de coisa, só que isso entrou tanto na mente do povo de que falar barulhos aleatórios é o Espírito Santo te usando que eles acreditam. É por isso que a Bíblia diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se as pessoas lessem a Bíblia, elas não cairiam nisso. E se eu não me engano, a Na verdade, porque rejeita. única menção sobre língua dos anjos é com o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não fala a língua dos anjos. Ou seja, a Bíblia já deu todos os detalhes. São línguas estrangeiras, tem que ter ordem, tem que ter intérprete e nada disso tem na igreja. Deus pode sim te dar o dom de falar em outra língua que você nunca estudou quando ele quiser, se ele quiser, para falar com outra pessoa, ou para edificação própria, mas que haja intérprete. Duvida do que eu disse? Leia a Bíblia e você verá que eu tô certo. Pare também em todas as igrejas. Decantas, labachúrias, labalaba, é um tanto de barulho aleatório. Isso não tem nada de espiritual. Atenção. Bom, gente... deixa eu ver aqui, peraí. Esse vídeo não tem intuito de ferir a dignidade humana de ninguém. Tem apenas o intuito de entreter ou compartilhar posicionamentos políticos, sociais ou religiosos. Ou apenas fazer brincadeiras e piadas com quaisquer. Entendi. Ele, vai dar a explicação dos vídeos dele. Provavelmente deve ser o tipo de conteúdo dele. Como eu nunca vi, vocês me marcaram aqui nesse vídeo pedindo a minha explicação. E é o que eu vou falar agora à luz da Bíblia, tá bom, gente? Vamos lá, a gente precisa tocar aqui alguns pontos que ele falou, que é super interessante, super válido, sobre essa questão da ordem, decência, que de fato a Bíblia deixa ali muito claro que tem que sim haver essa ordem e decência dentro do culto, tá? Agora, tem algumas coisas ali que, no meu ponto de vista, quando eu olho para a Bíblia, leio a Bíblia, analiso a Bíblia, e é aquilo que eu sempre falo, entre a minha opinião e a sua opinião, eu fico com a Bíblia, não fico nem com a minha e nem com a sua, tá? Então o texto, a gente já parte pelo pressuposto de que o texto ele não pode ser lido de forma isolada, mas tem que ler todo o capítulo para se entender. E às vezes, até você lendo todo o capítulo, às vezes é um pouco difícil de você entender, e por certa feita você tem que ler o capítulo anterior, aí o outro, aí tem hora que você tem que tentar ver o livro todo ao todo, porque às vezes é um pouco complicado mesmo. Mas vamos lá. Em Atos capítulo 2, de fato ele está muito certo, tá? O que ocorre em Atos capítulo 2 é exatamente isso que ele explicou. Ponto final. Não tem mais nada aqui a acrescentar dentro desse assunto. Agora, eu, Sherman, quando leio 1 Coríntios capítulo 14, todinho, completo, eu também entendo que existe sim uma língua que é desconhecida. Veja bem, desconhecida. Não é outro idioma, é desconhecida, algo que ninguém entende. Porque outro idioma, outras pessoas entendem. Outro idioma eu posso estudar e aprender. Línguas que ninguém entende? Não, a não ser pela própria revelação divina, certo? Que é o que Paulo incentiva ao escrever 1 Coríntios capítulo 14, é justamente o que Paulo incentiva, para que nós venhamos a orar pedindo da parte de Deus a interpretação. Até porque, se eu falo em línguas e não interpreto, ele diz que o meu espírito é edificado. Porém, o meu entendimento, ele não ora bem, ele não vai bem. Por quê? Porque quem ora em línguas, ora em espírito e edifica o espírito a si mesmo, porém em espírito, o espírito, e não o entendimento, se não houver a interpretação. É por isso que Paulo vai incentivar, ao escrever 1 Coríntios, capítulo 14, verso 13, a orar pedindo esse dom da parte de Deus. Veja bem, a gente pede da parte de Deus. Outro ponto que me leva, assim, a acreditar que, de fato, existe, sim, uma língua que é desconhecida, que vem da parte de Deus, eu já falei sobre isso, desconhecida logo no iniciozinho aí do vídeo, é o que Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Ele vai dizer assim, ó, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. O que é mistérios, irmãos? Me responda aí, por gentileza. O que é mistérios? Se não algo que é misterioso, algo que ninguém entende. O que é ninguém entender? Não tô falando um e outro entendeu, não. Ninguém. Ninguém é ninguém. Absolutamente ninguém entende.
É algo que nós precisamos orar para Deus nos dar esse dom de interpretação, que eu já vi, já presenciei sim na congregação. Entende? Se Deus te der o dom da interpretação de línguas, é algo lindo, maravilhoso. E daí sim você vai entender para aquela ocasião, para aquele momento, ou quando você está orando também em mistérios. Veja bem, em mistérios, ninguém entende. Então, assim, tá muito fácil de interpretar, irmãos. Aqui não precisa de teologia. É o que Paulo escreveu mesmo. Agora, eu estou de total acordo com o irmão sobre a questão da organização. Organização no culto. Porque, de fato, às vezes pega aquele culto que sai... Ninguém entende ninguém. E aí? Tá edificando o quê? Senão somente o próprio Espírito. Entende? Então, Paulo ele faz um alerta aqui sobre essa questão da ordem no culto. Inclusive, dentro ainda da primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 14, no verso 27. Ele vai dizer assim, ó: e se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e um de cada vez. E que haja um intérprete. Percebe que são duas condições que ele põe ali. Que fale um de cada vez, tá? E que haja ainda um intérprete, se for falar para a igreja, entendeu? De forma aberta para a igreja. Agora, você tá fazendo a sua oração ali, você no seu cantinho quietinho, tá ali conversando com Deus ali, à vontade, fica à vontade. Agora, Paulo vai incentivar no versículo 13 a você orar pedindo sim da parte de Deus a interpretação desse dom, né? Que é o falar em línguas. Bom, de forma clara e resumida é isso, meus irmãos. Existe sim o cenário de Atos 2, que é um idioma que, de fato, você fala um novo idioma, Deus te dá essa capacidade para falar em um novo idioma, mesmo sem nunca ter estudado. Deus pode fazer isso sim. Não há limite para Deus operar. É importante que você saiba disso. Eu não posso limitar o poder de Deus porque não há limite. Ele é o Todo-Poderoso. Porém, existe sim, quando eu leio 1 Coríntios capítulo 14 completo, existe sim uma língua que é desconhecida. Você pode estudar, você pode fazer o que você quiser. É desconhecida, ninguém conhece. E fala em mistérios. Mistérios é algo que foge do nosso conhecimento. É um outro campo, né? É aquilo, irmãos. Não tem como nem eu explicar. Porque é mistério, né? Mas sim, existe. Existe sim. Bom, no mais é isso. Estamos juntos, somos um More Bible, mais Bíblia.